Bom, primeiro de tudo, eu estou muito feliz com você que já está com a gente nessa caminhada, nessa jornada de se descobrir. Eu acho que o grande lance dessa parada é a gente ter tempo para parar e pensar na gente. Estamos cansados de se preocupar do que o outro faz, com o que o outro faz, como que ele faz, com quem que ele faz. Às vezes a gente usa as mesmas ferramentas que as outras pessoas e não funciona. Então o rolê é a gente realmente se reunir e fazer com que a sua essência exista no marketing. Então, a partir de agora, esse conteúdo, você que chegou até aqui, está tendo acesso a esse conteúdo porque você quer ser autêntico. E a gente vai falar sobre como fazer isso acontecer. Demorou? Eu sou Caio Gimenez, fotógrafo, diretor de vídeo e apaixonado pela essência das pessoas. Esse é o meu trabalho e esse é quem eu sou. E hoje, eu estou recebendo uma amiga aqui, uma pessoa que quando eu comecei a pensar nisso, eu falei, preciso chamar ela para a gente trocar uma ideia. Porque é muito legal expor conversas que às vezes acontecem, que são conversas breves, mas que mudam o dia a dia da outra pessoa. Eu quero levar isso até vocês. E hoje eu estou aqui com Giovana Alves. Caio, obrigada. É um prazer estar aqui com você. Obrigada mesmo pela confiança também, né, no meu trabalho. Estou muito feliz de estar aqui e poder ajudar essa galera a encontrar a identidade delas. Gi, eu estou muito feliz de você estar aqui porque o ar que você traz de tranquilidade traz um ar também de frescor. Por que eu estou falando isso? Porque é uma jovem mulher mergulhada na psicologia e é muito louco porque a gente vê muitas pessoas falando de fórmulas e eu sempre pego você falando de essência. E eu queria muito que a gente falasse alguns passos para as pessoas conseguirem mergulhar, não na essência do outro, mas na sua própria essência. Então eu queria muito que através da psicologia, que é onde você domina, você possa levar a gente a mergulhar um pouco mais em nós mesmos. Ok? Ok, Por vamos favor. lá então. Bom, acho que o primeiro passo para a gente mergulhar em quem nós somos é a gente entender o que é a identidade. Né? E a identidade, ela nada mais é do que um conjunto de valores, de crenças que a gente carrega ao longo da nossa vida, e ela também é influenciada pela maneira como a gente vive, pela nossa família, pelos nossos amigos. Ela é influenciada por tudo isso. E quando a gente entende o que é a identidade, aí sim a gente consegue mergulhar em quem nós somos. E para a gente percorrer esses passos, a gente precisa se fazer a seguinte pergunta, que no consultório as pessoas chegam e elas não sabem responder de primeira. Quem eu sou? Então as pessoas travam nessa hora. Elas só pensam no negativo. E é engraçado isso, porque como assim as pessoas só vão pensar no lado negativo? Elas não são só as histórias ruins que formaram elas e que fazem parte da história da vida delas, mas elas também são a parte boa. E elas se esquecem disso. Quando você fala que elas se esquecem, eu vou falar como criador de conteúdo, como diretor. É muito louco quando você pergunta assim, o que você quer fazer? A pessoa vem com as referências. Ela não consegue acreditar que ela tem coisas que diferenciam ela daquelas pessoas que ela vê. Então ela já começa com base. E o problema disso é que quando ela vê a base, ela não se vê capaz, que aí vem pro negativo. E ela não quer fazer. Então a maioria das pessoas falam, eu não sirvo para gravar vídeo, eu não sirvo, nossa, minhas fotos ficam ruins e tal. Porque ela vê posicionamentos e formas de expressões que não são delas. Então é o valor, é muito louco porque já está ligado a isso que você está falando. É o valor que ela não reconhece, que ela quando vê o outro entende que ela não tem e por isso que ela trava de não fazer. Sim, e isso é a comparação. E eu acho que a tecnologia contribui muito para que a gente se compare. E aí as pessoas não conseguem saber quem elas são. Porque a história delas, ou melhor, a visão delas está sempre ligada ao outro. Né? Então, eu olho para o outro e ao mesmo tempo eu vejo quem eu não sou. Né? Então, eu não sou o Caio, não sei tirar foto, por exemplo. Então, elas começam a relacionar a esse tipo de coisa, se comparando. E tudo isso afeta a nossa identidade de uma forma negativa, infelizmente. Né? E para a gente desconstruir essa comparação, a gente precisa ter uma inteligência emocional,
que também está ligada à identidade. Se eu tenho uma identidade saudável, eu tenho uma inteligência emocional saudável. Porque aí eu consigo me perceber, consigo perceber o outro, consigo valorizar a minha história e valorizar a história do outro. E uma coisa está ligada à outra. É louco porque eu vejo você falando e eu já começo a entender que, primeiro passo, né, para com comparação. Ponto. Importante parar com comparação. De repente, até se ausentar de redes para você construir do zero. De repente, não sei, aconteceu comigo. Tudo isso que você está vendo acontecer aqui, eu me ausentei durante um período da internet para realmente parar de ver o que as pessoas estavam fazendo para ver o que eu tinha que fazer. Acho que o que você está falando, eu estou me identificando. Eu gosto de trazer isso para as pessoas que estão assistindo a gente, porque às vezes elas estão só, vai vir uma fórmula. Não existe fórmula, existe processos. Então, se ausentar de repente e parar com a comparação, primeiro passo. Mudar o raio de pessoas, porque quando você fala que a nossa identidade está ligada em quem nós somos ou com quem a gente anda, eu acho que não é nem sobre mudar agora, né? Mas é reconhecer o que de bom e o que de ruim veio de outras pessoas na trajetória. Isso, e começar a filtrar, né? Você falando isso sobre olhar as pessoas que nos cercam, me lembra também de alguns estudos que falam que nós somos a média das 5 pessoas que andam conosco. Sim. Então, se aquelas 5 pessoas são pessoas de alguma forma negativa, eu também vou começar a me olhar numa perspectiva negativa. E isso vai afetar o meu comportamento. Porque a gente está falando de psicologia aqui. Certo. Então, isso afeta a maneira como a gente vai se comportar também, em alguns aspectos. E aí, fazer esse detox digital é importante, é fundamental. Acho que todo mundo precisa se ausentar um pouquinho das redes sociais para se conectar com quem eles são de fato, né? Escrever ali quem eu sou, o que eu gosto de fazer, quais são as minhas qualidades, quais são as minhas prioridades também. E aí eu vou me baseando naquilo e construindo a essência de quem eu sou. Boa, então o pilar de reestruturar quem eu quero passar a ser, do ponto de partida que eu estou hoje, primeiro o que você falou é escrever como eu me vejo hoje, isso. Quem eu sou, isso. O que eu quero, que é um objetivo. Sim, e as minhas prioridades. As prioridades. Então, o que muda o objetivo das prioridades? Porque o objetivo seria uma coisa mais ampla. E as prioridades são pouco a poucos para pegar pequenos resultados? Sim. O objetivo é o que você falou, é algo mais amplo, que envolve várias coisas. E as prioridades, eu não consigo ter várias prioridades. Porque eu tenho o objetivo de fazer uma faculdade nova. Certo. Eu vou pesquisar o tema, vou estabelecer quanto que eu posso investir naquela faculdade ou naquela pós. E vou me estruturando dentro daquilo. Isso são as prioridades. Nossa! Não sei se faz sentido, tem que fazer sentido para todo mundo. Posso dar minha visão? Claro. O lance é tipo assim, eu quero mudar, eu quero mostrar quem eu sou na internet. Ponto. Isso eu quero fazer. Mas para mim fazer isso, eu preciso começar a mudar o que eu consumo é uma prioridade. Eu mudo de repente, eu me cerco de pessoas que me impulsionam para ir para onde eu enxerguei que eu tenho que ir. É uma outra prioridade, mudar as pessoas tão próximas. É mais ou menos isso. Nossa, faz muito sentido, porque quando a gente começa a filtrar isso, tá sendo redundante, mas quando a gente começa a filtrar essas coisas, a gente para de consumir coisas que não são relevantes e passa a consumir coisas que, de fato, vão ser relevantes para aquele objetivo, para aquele propósito. Putz, animal. Né? Porque aí vou entrar num outro ponto, a nossa identidade está ligada ao nosso propósito. Então, se eu não tenho essa percepção, eu vou ficar pegando várias coisas, querendo fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, mas espera aí, não é assim, né? A gente precisa definir um propósito, né? E a identidade traz isso, traz esse senso de propósito para nós. Eu estou lendo um livro, chama Essencialismo. Esse livro devia ser uma bíblia. Porque, cara, é muito louco, porque ele fala exatamente isso. Você pode ter habilidade para fazer várias coisas, mas você não tem tempo para fazer tudo. Então você precisa focar no que você quer. E isso começou a me pôr em crise, que eu sou um cara de vários projetos. E aí agora o meu processo está sendo pensar em como me desvencilhar. Porque isso de encontrar os autênticos, ajudar os autênticos a serem pessoas relevantes na internet, não vai me ocupar pouca energia, vai me ocupar muita energia. Então, de repente, o que eu fazia com as noivas, que era ensinar elas a ter um casamento autêntico, já não pode ter tanta força quanto o que eu vou fazer agora. Então eu preciso usar a minha prioridade. Olha isso que você falou, é sensacional. Achar a minha prioridade e achar o meu objetivo, que é esse, de estar aqui com as pessoas que estão acompanhando a gente, que é despertar nessas pessoas o melhor delas e criar conteúdos autênticos para ela.
mas eu não posso fazer isso por todo mundo. Então a minha potência com as noivas, ela diminui. Então é melhor eu sair um pouco de cena de um para entrar em outro. Exatamente. Você clareou minha mente, tô no caminho. E não dá pra gente fazer tudo, né? Não dá, mano. De fato, a gente precisa sair de cena algumas vezes pra investir naquilo que realmente importa, né? Animal, Gi. E aí a gente tá falando então sobre o detox, já foi um ponto importante. Você que tá ouvindo a gente, não vai anotando, faça um detox. Achei importante agora você voltar para um lugar onde você tenha uma paisagem limpa para se olhar e pintar esse quadro, uma tela em branco. Sim. Eu gosto de fazer essas analogias, porque eu acho que vai, de repente, ficando um pouco mais claro. Ou confunde, mas não sei. Mas tá tudo bem. Esse é o caminho. Olha, tá com uma psicóloga muito boa, né? Você acha que você tá louco? A psicóloga fala, não, você tá bem, calma. Mas achar o detox, traçar um objetivo, alinhar com as prioridades. Sim. E o que mais você pode deixar pra gente? Vamos lá. E por que a gente precisa saber quem nós somos? Qual que é a nossa identidade? Porque isso ajuda a gente a viver de maneira mais autêntica, né? Então a gente sai daquele papel, você que é diretor de vídeo pode me ajudar, de roteirista, de querer contar a história dos outros somente, e aí a gente entra para um lugar de protagonista da minha própria história. Então a identidade tem muito a ver com isso. Eu passo a contar a minha história também, né? Quando eu sei quem eu sou. E isso é maravilhoso, porque a maioria das pessoas não entendem quem elas são. Porque foram afetadas, às vezes, por uma desestruturação familiar. Aí você está chegando em lugares muito bons. Vamos lá. Desestruturação familiar, abandono, rejeição e várias outras coisas que a psicologia abre o nosso olhar para isso. Então, elas começam a entender quem elas são e isso eleva a autoestima delas, né? Isso também é identidade. É porque isso é muito louco, porque a pessoa que não conseguia falar em casa quando ela era criança, talvez ela não queira falar agora porque ela acha que ninguém vai ouvir ela. Exatamente. A pessoa que não conseguia, não davam atenção para ela quando ela era criança, acha que agora, independente do que ela fizesse, se ela não fizer o que o outro faz, o que ela não vai te chamar atenção. E isso, estou soluço. Mas isso é muito louco porque a grande maioria das pessoas que eu conheço, quando eu vou gravar um conteúdo ou fotografar, elas pensam, eu não vou ficar bem, porque eu não consigo falar, eu não sou ouvido a ninguém. As pessoas já têm uma pré-análise que tiveram com ela, assim sendo mesmo. Que nada mais é do que ela, a partir dali, ela encarar aquilo como um ponto zero, de repente, né? Um ponto de recomeço, enfim. Sim, e aí você vê que interessante como a nossa história influencia a nossa percepção, a maneira como a gente se vê. Por isso que é importante a gente sair desse lugar de somente contar a história do outro e assumir o meu lugar no mundo. E falar, eu sou capaz, eu posso contar a minha história. Eu posso entrar de cara e ir pro marketing e me encarar as redes sociais de uma forma autêntica. Né? A gente pode fazer isso, mas a gente só pode fazer isso quando a gente entende quem a gente é, né? A gente não é o que a gente viveu, a gente é muito mais do que isso, né? E a gente pode ressignificar essas coisas. É um processo muito profundo, né? Às vezes as pessoas devem estar ouvindo a gente falar, se eu conseguisse fazer isso eu estava feliz, mas tá buscando ajuda? Porque a maioria das pessoas que eu conheço, você pergunta, e aí, como é que você tá? Tô bem, nossa, precisava de ajuda, mas não vai buscar. E aí fica nesse lenga-lenga a vida inteira. E é uma coisa que a gente, às vezes, uma coisa que eu tenho aprendido, eu caio hoje, é assim, a gente precisa, mas não quer investir. A gente sabe, a mesma coisa que a gente precisar apertar um parafuso, sabe que com uma chave de fenda vou demorar 1 hora, e uma parafusadeira vai me deixar isso em 5 minutos. A gente sabe o quanto aquilo vai ser importante, a gente sabe que a gente precisa, só que a gente está deixando de investir em parafusadeiras na nossa vida. Aí a gente fica com aquele senso de vitimismo. Ai, porque só comigo, ai, que é minha história, que não sei o quê. A gente traz esse sentimento de autocomiseração. E aí é outro ponto que a gente precisa tirar desse processo para descobrir a nossa identidade. Eu preciso de parar de ter esse sentimento de autocomiseração. Porque isso só vai trazer coisas negativas. E aí vai me colocar numa posição de, a minha vida é péssima, a minha vida é ruim, que não dá certo pra mim, e aí eu não consigo avançar, né, para outros pontos. E isso influencia também a maneira que a gente se comporta com os nossos relacionamentos. O posicionamento muda, né? A sua autoconfiança estando em dia, tudo muda. É o que a gente conversou antes de começar a gravar, que, cara, a gente não tem costume de, você falou, não tem costume de fazer todos os dias um podcast,
Mas hoje eu entendo que eu vou levar o que eu carrego, e é necessário. Agora, se você não tem uma autoconfiança num nível de você falar, vou lá, você não tá nem aqui. Você fala, não, eu não vou lá falar mais. E aquela coisa, tem muita gente falando um monte de coisa aí, que não tem autoridade nenhuma para falar. Só que o problema é que tem mais coragem que autoridade. É ruim? Não, tá tudo bem. Um dia as coisas vão se amadurecendo. Mas o problema é a gente que está aqui, pessoas que vendem seguros de saúde, pessoas que vendem seguro de carro, pessoas que têm uma empresa de alimentos, pessoas que têm um restaurante, pessoas que... E aí vê a pessoa dando uma receita errada que tem um restaurante e não faz nada mostrando uma receita que... mas eu vou mostrar o meu segredo. Cara, será que o seu segredo vai mudar sendo que outra pessoa pode fazer? Ou quando ela fizer, ela não vai descobrir que pode... Qual será que é o gosto? Ela não vai ter vontade de falar, qual é o gosto de fazer pela mão daquela pessoa? Isso é muito louco, Giovana. Porque quando a gente começa a falar sobre os valores, sobre o impulso, sobre a autenticidade, sobre o empenho, sobre a vontade, as pessoas estão cheias disso, mas elas não têm a coragem, sacou? Então, quando você está falando, tudo que você está falando aqui sobre esses pontos chaves, é um pontapé inicial para elas começarem a pensar e entender para onde elas estão indo. Tem mais alguma coisa que você fala assim, cara, é importante elas terem esse ponto aqui para virar de chave? Acho que um outro ponto muito importante é as pessoas desenvolverem a autoestima delas, né? Porque isso influencia também a maneira como a gente se percebe no mundo. E se a gente não tem uma autoestima boa, automaticamente o produto que a gente vai vender, as coisas que a gente vai fazer, vai estar carregada do quê? De quem nós somos. Então eu preciso elevar minha autoestima num sentido positivo, né? Depois eu vou deixar um exercício aqui, pode? Agora quem tá ouvindo a gente aqui vai parar, abrir um caderninho ou bloco de notas e vai lá, Giovana, por favor. Olha, eu gostaria que as pessoas elas pesquisassem quais são os 3 tipos da autoestima. E aí elas vão pesquisar e elas vão entender qual é o nível que elas estão da autoestima delas. Isso para dar um insight na identidade delas. Não, mas vamos revelar quais são os 3 níveis ou não é muito ruim para você? Não, vamos não, revelar. Não, revela então. Porque a gente começa a ajudar as pessoas aí com o caminho. Vocês têm que me agradecer muito, vai. Vamos lá, Caio. Então, quais são os 3 tipos da autoestima? A alta, baixa e inflada. A alta está relacionada a acreditar com quem eu sou, acreditar em mim mesma, né? Então, as pessoas, elas têm esse senso de eu sei quem eu sou, eu posso, eu aprendo com os meus erros. E qual que é o nível baixo? O que está relacionado ao nível baixo? São pessoas que não se sentem capazes de realizar algumas coisas, pessoas que fazem autocríticas constantes. Então, essas pessoas se enquadram no nível baixo da autoestima. E qual que é a inflada? Né? Essa aqui eu acho impressionante, porque as pessoas também se utilizam muito dela para inflar ou para camuflar quem elas são de fato. Então, é uma pessoa que ela faz autocrítica para o outro, né? Ela sempre coloca o outro no nível inferior, né? E tudo isso para ela aumentar a autoestima dela. Então, isso é uma autoestima inflada. E aí, quando a gente compreende esses 3 níveis, a gente começa a nortear os nossos pensamentos e a modelar os nossos comportamentos também para ter uma identidade saudável. Cara, se você que está ouvindo a gente está infladinho, já dá uma murchada, porque o lance é o seguinte, o problema de prejudicar o outro, de usar o que você tem para prejudicar o próximo, já te torna alguém que se distancia do povo, das pessoas que a gente está tanto falando de criar um conteúdo autêntico, certo? Os de autoestima, vamos andar junto, que eu preciso de muita gente assim, falando, vamos embora, né? Vamos pra cima. Os de autoestima baixa, eu acho que tem mais uma coisa que eu queria deixar aqui, porque eu venho de um processo de autoestima baixa. Você falar, quer nada, você é tão louco assim, é você se perder. Porque quando você fala isso, Gi, eu começo a pensar nas pessoas que estão perdidas em quem elas são. E aí elas se acham incapazes, sabendo que podem. E por não fazer, elas vão cada vez mais se martirizando, porque eu sei que eu poderia fazer isso, mas eu não faço. Eu sei que eu poderia estar lá, mas eu não estou. Eu nem critico, mas eu não vou. Então o nosso convite aqui para você que ouviu até agora é: vista-se de si mesmo. Olha que isso é bonito. Olha que delícia, é louco. Eu estou com psicólogo aqui, agora eu vou tatuar isso aí, velho. Vista-se de si mesmo, por favor. E cara, se una com pessoas que estão indo por um caminho que você quer ir.
a gente vai se levantar e vai criar conteúdo e formar pessoas autênticas. Sim. Por favor, faça suas considerações finais. Gente, vocês são únicos, então vista-se de si mesmo. Eu acho que isso é muito importante para cada um de nós e pare de querer vestir a história do outro. Vamos contar a sua própria história. Ó, o Rodrigo tá aqui assim, ó, acabou. Você, ó, esse conteúdo é para realmente a gente chegar perto de você e a gente conseguir entender para onde você tá indo e ir junto construindo o seu conteúdo. Seja com a gente, com qualquer outra pessoa que você procurar, eu espero que seja com a gente. Você procure pessoas que estão dispostas a extrair quem você é e não te levar para um lugar onde o outro foi. Demorou? Tamo junto, é nóis. Tá nascendo um time absurdo de autênticos.